Saber Direito desta semana, o curso é sobre Direito Administrativo. Você vai conhecer mais sobre improbidade administrativa, a tipologia dos atos de improbidade, os agentes públicos, as sanções, os pontos polêmicos na lei. As aulas são com a professora Marilene Matos. Olá, eu sou a professora Marilene Matos, professora de Direito Constitucional, Administrativo, advogada e servidora da Câmara dos Deputados. Estamos aqui para dar início a um curso sobre um assunto que desperta muito interesse, não só dos setores jurídicos, mas de toda a sociedade. Trata-se da improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um assunto que toda a população já ouviu falar, já ouviu alguma notícia no jornal, já leu alguma matéria em jornal escrito. E desperta tanto interesse justamente porque interfere diretamente na capacidade de um Estado atender às necessidades coletivas, às necessidades da população. Já adianto que a improbidade é considerada uma anomalia, um mau funcionamento da máquina pública estatal e faz com que se desvirtue os objetivos do Estado, porque o Estado ele é uma criação para atender a população, a coletividade e, mediante a improbidade, o Estado passa a atender a interesses privados. Então, daí é de onde advém tanto interesse, mesmo de quem não é do setor jurídico. E é um assunto que está sempre em pauta também nos tribunais superiores, é tratado amplamente pela doutrina e pelos estudiosos em geral. O objeto específico da nossa aula de hoje é a introdução ao conceito de improbidade, né? Vamos entender o que é a improbidade, como ela se caracteriza. Vamos entender quem pode cometer a improbidade numa visão geral e vamos entender também a ligação da lei de improbidade com um microsistema de combate à corrupção, ok? A improbidade ela não é um diploma normativo que atua isoladamente. Ela foi pensada como uma forma de proteger a probidade, a moralidade no trato da coisa pública, do patrimônio público, a fim de que se mantenham os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública. Então, vamos dar início ao nosso curso. Durante essa semana, a gente vai entender o tratamento jurídico da lei de improbidade, a gente vai ver o aprofundamento do tratamento da doutrina e vai ver também como a jurisprudência entende a improbidade. A gente vai ver quem são os atores envolvidos na improbidade, quais são as condutas que constituem improbidade e, inclusive, quais são as sanções aplicáveis aos atos de improbidade, tá certo? Gente, começando, vamos entender em que contexto se insere a improbidade dentro do regime jurídico-administrativo. O que é esse regime jurídico-administrativo? Bem lá atrás, há muito tempo, o gestor público ele não se submetia à lei. Ele podia ele era a própria lei, como foi falado na época dos monarcas absolutistas. Não havia mecanismo de controle, não havia mecanismo de contenção de gastos públicos e de explicação para a população. Isso há muito tempo atrás. Mas o Estado evoluiu, os gestores passaram a ser controlados pela lei e é justamente nisso que reside o Estado democrático de direito. É a submissão dos atos dos agentes públicos, de toda a administração pública, ao império da lei. E a lei, ela materializa uma vontade popular que foi aprovada a partir dos representantes do povo, ok? Então, partindo desse pressuposto, toda a atividade administrativa, ela está sujeita a um regime jurídico administrativo. Então, é muito importante você entender isso para você conseguir localizar a improbidade dentro desse regime jurídico administrativo. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tratou magistralmente dessa questão do regime jurídico administrativo. Isso é importante a gente falar para você conseguir localizar a improbidade administrativa dentro de todo o regime jurídico brasileiro. Então, a administração pública, para bem cumprir suas finalidades, ela se submete ao regime jurídico administrativo de prerrogativas e sujeições. Então, de um lado, a administração, ela tem, o Estado, ela tem um poder maior do que o particular, essas são as prerrogativas, e no outro lado da balança ela tem sujeições a que o particular não se submete, só a administração pública se submete. Dando um exemplo da materialização desse regime jurídico administrativo, em termos de prerrogativas,
Por exemplo, vamos imaginar que você saia com seu carro na rua e ele não tenha a licença, ele esteja com a luz do farol sem funcionar, esteja sem placa. O que é que vai acontecer? Muito provavelmente o seu carro vai ser apreendido por uma autoridade policial. E essa apreensão vai depender do seu consentimento? Não, não vai depender, porque o Estado ele tem essa força coercitiva sobre o particular, que um particular não vai ter sobre o outro. Quer outro exemplo que acontece muito? Apreensão de mercadorias estragadas. O Estado tem a obrigação de zelar pelo bem-estar da população. Então, supondo-se que determinado estabelecimento apresente mercadorias, né? Vamos imaginar produtos alimentícios estragados, e vá um agente aí público fiscalizar esse estabelecimento. Então, o Estado imediatamente apreende essa mercadoria, impedindo que ela seja colocada em disponibilidade para a população. Aí a gente tem mais um exemplo de prerrogativa especial de que se reveste a atuação pública, ok? Mas, a par dessa prerrogativa especial de que a administração pública se reveste, a gente vai ter também sujeições a que o particular não se submete. Então, vamos lá para um exemplo assim, bastante clássico do que eu estou falando agora. Você tem uma loja e resolve contratar determinada vendedora para trabalhar em sua loja. Aí você vai fazer aquela seleção, vai ver se você simpatizou com aquela pessoa, ou de repente aquela pessoa é amiga de alguém conhecido seu e você contrata, né? Não é assim? Você combina um salário com ela, está tudo ali no seu âmbito de disponibilidade, é um direito seu disponível. Mas na administração pública e na atuação estatal não funciona assim. Como o agente estatal está submetido ao império da lei, digamos assim, né, a um regime já estabelecido legalmente, o que é que vai acontecer nessa mesma hipótese para a administração pública poder contratar? Ela vai ter que fazer um concurso público, né? Vai ter que selecionar pessoas, vai ter que dar igual oportunidade para quem quiser participar. Ela está submetida a essa sujeição especial que o particular não está. Outro exemplo de concretização desse regime jurídico administrativo de prerrogativas e sujeições. Compras. A gente sabe, quem é da área do direito sabe, e quem não é, sabe intuitivamente que o Estado não pode sair comprando assim. Para adquirir bens para o seu funcionamento, ele vai ter que ter todo um procedimento para selecionar a melhor proposta, para dar igual oportunidade a quem quiser participar daquela compra. E qual vai ser esse procedimento? Vai ser a licitação, via de regra, o procedimento licitatório, né? Então, segue todo um procedimento já determinado em lei e, simplesmente, um gestor público ele não vai poder fazer contratações, compras, assim, simplesmente porque ele decidiu ou de um amigo. Aliás, se ele fizer isso, ele pode até incorrer em improbidade administrativa, que é o objeto da nossa aula, mas isso a gente vai ver com mais detalhe no decorrer do curso. Então, o Estado ele vai ter que fazer um procedimento especial para compras. E a gente, particular, se resolve comprar determinado bem, a gente vai poder comprar dependendo da nossa vontade e da nossa capacidade econômica. A gente não vai ter que fazer seleção, fazer pesquisa de preço. Eu acho até aconselhável fazer, mas a gente não está obrigado a fazer, não é isso? Então, assim, o princípio da legalidade na administração pública ele é muito mais rígido do que para o particular. Eu vou te explicar como que funciona isso. Na administração pública, o agente público, o ator público, ele só pode fazer o que a lei permite. Isso significa dizer que ele não pode sair inventando coisas que a lei não permite. O particular é diferente, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Conforme está lá no artigo 5º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a gente sabe que a administração pública se sujeita a princípios que estão na Constituição Federal e em leis, princípios expressos e princípios não expressos, né? Então, esses princípios são de uma importância basilar no direito administrativo, tanto que o Bandeira de Mello disse que a lesão a um princípio, a desobediência a um princípio, ela é muito mais grave do que a desobediência a uma regra. Por que Bandeira de Mello entendeu assim? Porque o princípio ele se irradia por todo o ordenamento jurídico. Então, quando alguém lesiona um princípio administrativo, um princípio constitucional, na verdade, ele está atacando todo o regramento, toda a lógica de um regramento. Daí a grande importância dos princípios em questão de improbidade. Vimos que ali no artigo 37,
da Constituição Federal, temos os princípios, os principais princípios, né, que é aquele mnemônico que a gente conhece como LIMP, né? Legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, né? Então, a lesão a qualquer desses princípios acarreta, a gente vai ver isso com mais calma no decorrer do curso, mas acarreta uma improbidade administrativa. Então, fique atento com essa questão do princípio, né, da importância dos princípios e a sua ligação com a improbidade administrativa. E aí eu vou te perguntar, qual é a diferença da improbidade administrativa para a moralidade? É uma questão que eu já vi sendo muito cobrada em prova. Instintivamente, as pessoas veem a improbidade como algo imoral, como algo reprovável, né? Todo mundo tem essa noção de honestidade, moralidade, de probidade. Vamos ver, então, as correntes que pensam essa diferença ou não diferença entre improbidade e imoralidade. A moralidade foi erigida à condição de princípio constitucional, né? Temos ali no artigo 37. Então, por conta disso, tem uma primeira corrente que diz que é o seguinte, que a improbidade é um subprincípio da moralidade, que a moralidade seria um conjunto mais amplo, né? É aquele conjunto de regras aceito no meio social, né? O conjunto de regras da sua escola, da sua casa, da sua igreja, do seu bairro. Então, seria esse conjunto mais amplo de regras, né? Só que a regra moral, né, da sociedade, ela não tem uma coerção jurídica. Ela pode ter ali uma consequência na sociedade, mas ela não tem consequências jurídicas. A improbidade, ao contrário, ela é uma imoralidade qualificada pela previsão e norma, ok? Não há como falar em improbidade sem ter a lesão a uma norma, a uma regra ou a um princípio. Então, para a primeira corrente, com base nesse raciocínio, a improbidade se diferencia da imoralidade. A imoralidade é mais ampla e a improbidade é menor. Aí a gente vai ter uma segunda corrente que, ao contrário, diz que a improbidade, né, ou a probidade é o conjunto maior e que a moralidade seria decorrência da improbidade. Tá? Tem algumas correntes que entendem assim, então, nesse sentido, a improbidade seria um conjunto muito mais amplo, né, que abrangeria regras morais e regras jurídicas. Tá? E aí depois a gente tem uma terceira corrente, que hoje é a corrente majoritária, né, mais aceita, que iguala, né, que diz que improbidade e imoralidade são sinônimos. Tá? É importante você ter em mente, né, saber essas diferenças que existem, essas três correntes, porque, de repente, você vai se deparar com essa questão em alguma prova, né, prova de concurso, prova da OAB, porque eu já vi muito ser cobrado isso. Hoje a corrente, então, repassando, né, a corrente majoritária entende que improbidade e imoralidade como sinônimos. E aí há duas correntes, né, a mais, que entendem que a improbidade deriva da imoralidade e a terceira corrente entende que a moralidade, ao contrário, deriva da probidade. Claro, até aqui? Então, é essa a diferença, ok? E vamos lá, continuando aqui o conceito do que é, então, o conceito jurídico da improbidade administrativa. Porque o conceito popular, o conceito mais cotidiano, todo mundo intuitivamente já sabe, né? Ah, improbidade, aquele agente público roubou, agente público corrupto. Então, se entende assim, a improbidade está ligada à corrupção. E a gente vai ver que há diferenças, tá? Entre improbidade, entre corrupção e entre crimes contra a administração pública. Então, é outra questão também que eu já vi ser muito cobrada em provas e aí requer um pouquinho mais de atenção. Tá? A improbidade, ela é uma norma, aí a gente já entra no caráter, né? No caráter jurídico da norma de improbidade. É muito importante, preste bem atenção, porque é questão certa de prova, né? A improbidade é um crime, né? Para muita gente fala, o político corrupto, então ele cometeu crime de improbidade. Muito cuidado com isso. A improbidade, a despeito da gravidade que ela ostenta, né? Que é realmente uma doença, né? Na sociedade, e diga-se de passagem, não só da sociedade brasileira, mas em todo mundo ocorre, né? Improbidade administrativa. A improbidade, ela não é um crime, ok? Nisso ela se diferencia dos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal e em leis esparsas, tá certo?
Uma primeira diferença entre a improbidade e os crimes contra a administração pública é que a improbidade ela requer necessariamente, no polo ativo, né, do ato de improbidade, um agente público. Isso a gente vai ver numa parte específica sobre isso, né, os atores do ato de improbidade. Mas eu já te adianto que é impossível ocorrer a improbidade sem ter um agente público participando do ato, ok? Ali como partícipe. E o particular, ele pode vir a cometer improbidade? Ele pode vir até a cometer improbidade, mas ele só vai cometer essa improbidade em conjunto com o agente público, na forma de 3 atos, que a gente também vai ver com mais detalhes. Nesse sentido, o particular vai ter que ter concorrido para a improbidade, se beneficiado da improbidade ou induzido o ato de improbidade. Entendido até aqui? Se não ocorreu qualquer dessas 3 condutas, o particular ele não pode cometer improbidade, tá certo? Então, guarde bem isso, não é que o particular nunca pode cometer improbidade, ele pode, desde que em conluio com um agente público. E aí, né, voltando à nossa diferenciação entre improbidade e crimes contra a administração pública, é que a improbidade ela tem natureza civil, né? Civil, constitucional, administrativa, mas não de crime, tá? E, a partir daí, a gente vai ter outra consequência interessante, tá? Como a improbidade ela não é crime, ela não gera foro privilegiado. Isso é uma confusão também que eu vejo muito ocorrer, muito comum. Ah, o deputado fulano de tal cometeu improbidade, então ele vai ter o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Não acontece isso, tá? Muito cuidado com isso. O foro privilegiado ele é só para crimes, tá? Como a improbidade ela não tem natureza de crime, não vai haver o foro privilegiado para as autoridades que vierem a ser em curso numa improbidade. No caso do deputado federal, ele vai ter o foro comum, né? No caso, a Justiça Federal, por se tratar de servidor público no exercício de suas funções, mas não foro no Supremo Tribunal Federal, ok? Então tá, gente, que tal a gente ver uma questãozinha sobre o conteúdo que vimos até agora para testar os seus conhecimentos. Vamos lá para a primeira pergunta? As disposições da lei de improbidade não são aplicáveis. Alternativa A, aquele que tenha induzido ou concorrido para a prática da improbidade, embora não seja agente público, ao beneficiário indireto do ato de improbidade. Ao particular sem vínculo com o Estado, vamos ver se você consegue acertar esse aqui. Então, resposta correta, C. Por quê, gente? Porque a lei de improbidade ela é aplicável. Aquele que tem induzido ou concorrido para a prática da improbidade, embora não seja agente público, que a gente acabou de conversar aqui. A gente viu, então, que há uma diferença entre improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Embora, eu vou já te adiantar que ocorra uma semelhança, né? Uma semelhança entre improbidade e crimes contra a administração pública, porque essas normas elas visam a proteger o mesmo objeto, ou seja, a propriedade, né? A honestidade e o bom trato da coisa pública, né? Na questão da administração do patrimônio público, né? Da moralidade, ok? Então, os dois têm o mesmo objeto. A diferença é que um é crime, o outro é uma ilicitude, um ato ilícito, mas de natureza civil. E a outra diferença é que qualquer pessoa pode cometer crime, né? Enquanto a improbidade, necessariamente, ela tem que ter um agente público, né? E pode ter um particular, desde que ele esteja numa atuação junto com o agente público, tá certo? Então, essa é uma excelente questão para a gente ver a diferença, ok? E outra questão extremamente importante então um servidor ele pode ser um servidor público, né? Ele pode sofrer sanções da lei penal, da lei de improbidade, da lei civil, né? Que é o caso da corrupção, né? Porque a corrupção também, embora vise a proteger também o patrimônio público e a moralidade, ela também se diferencia, né? Há uma diferença para a improbidade e os crimes contra a administração pública. Então, aí você vai me perguntar, nossa, mas o servidor público, isso não é acúmulo de penas? Ele vai responder nesse tanto de esfera? Aí eu vou te adiantar que sim, tá? Sim, ele vai, vamos supor, né, dando um exemplo para você entender melhor, que um servidor público ele faça uma fraude, né, numa licitação, ou uma licitação superfaturada, né? Porque isso já vi muito ocorrer, né? Questões assim na justiça. Faz uma licitação superfaturada. Ele é servidor público. Então, ele vai ter sanções
Como servidor público, né, as sanções da Lei 8.112/90, se ele for servidor federal. Então, ele pode vir até mesmo a perder o cargo, né, pela improbidade administrativa. Ele vai sofrer as sanções da Lei de Improbidade e ele também vai sofrer as sanções de natureza penal. A gente vai ver isso também no decorrer da aula, né, com mais detalhes. A gente vai ver que essas instâncias, a princípio, elas são independentes, ok? Continuando aqui. Aí eu te faço uma pergunta. Toda e qualquer ilegalidade cometida pelo agente público, ela constitui improbidade? Cuidado, muito cuidado com isso. Isso é um assunto que causa bastante polêmica, tem muitos doutrinadores falando sobre isso. Nossa, mas qualquer ilegalidade constitui improbidade? A gente sabe que a lei de improbidade é uma lei que foi feita de forma muito... é uma resposta da população, né, a atos de corrupção, então ela foi pensada com sanções muito severas, né? A gente vai ver depois também as sanções da improbidade, mas ela ocasiona, inclusive, suspensão dos direitos políticos, multas pesadas, perda da função pública, pode ter uma proibição de contratar com a administração pública, assumir cargo público, então é muito sério. Pensando nisso, já teve manifestação do STJ no sentido de que não é qualquer ilegalidade que causa a improbidade administrativa. Imagina você que o servidor público tem um ponto eletrônico, ele sai ali durante o expediente e vai numa lanchonete fazer um lanche. Foi ali na lanchonete, pediu ali o seu misto quente, seu café, comeu, gastou ali uns 15 minutos, mas ele não registrou a saída dele do ponto e nem a volta. Então, aqueles 15 minutos que ele utilizou dentro do expediente, ele utilizou, digamos assim, contrariando, né, as normas do ponto, né? Isso é uma improbidade? Não, né? É absurdo você imaginar que a improbidade seja esses deslizes, pequenos deslizes, porque a norma de improbidade foi pensada para ilicitudes mais graves, né? Para desonestidades, né? O STJ decidiu que a improbidade ela pressupõe falta grave, entendeu? Culpa grave. Aí a gente vai entrar no elemento necessário para configurar a improbidade, no elemento subjetivo, ok? Então, a improbidade, ela requer ou dolo ou culpa, tá? Não existe responsabilidade objetiva na lei de improbidade. Ou a improbidade acontece por dolo ou acontece por culpa. Marilene, qual é a diferença entre dolo e culpa? Tá, vamos lá. O dolo, ele é uma intenção direta de provocar aquele dano, né? Aquele dano a um bem jurídico. Vamos imaginar aqui que há um enriquecimento ilícito por parte de um servidor, né, que é uma das formas mais graves de improbidade administrativa. Então, o servidor, ele estava ali, ele supervisionava um processo licitatório, só que ele aceitou uma recompensa de uma empresa para desclassificar a outra, né? Então, ele cometeu uma ilegalidade e teve uma recompensa por isso, então ele teve um enriquecimento ilícito, tá? Como ele teve esse enriquecimento ilícito, intencionalmente, ele teve dolo, tá? Então, ele teve intenção direta, o dolo de se enriquecer ilicitamente a partir das suas atribuições na administração pública. Já a culpa, ela pode ocorrer apenas em um tipo de improbidade, no ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, não que cause enriquecimento ilícito, que isso tem que ter intenção direta. O único tipo de improbidade que admite a culpa é o ato que causa prejuízo ao erário. Então, no que o dolo se diferencia da culpa? O dolo se diferencia da culpa porque na culpa não existe uma intenção direta de provocar aquele dano ao erário. Existe um descuido, uma imprudência ou uma imperícia por parte do agente público. Ele foi, vamos dizer assim, descuidado no trato da coisa pública, ok? Embora não tenha tido intenção direta, ele foi descuidado. Vamos imaginar aqui que ele tinha bens ali sob sua guarda, ele viu que aqueles bens estavam se deteriorando, ele não tomou qualquer providência, né, ele estava, estou de saco cheio disso aqui, estou cansado e não tenho obrigação de ver isso. Então, com a sua atuação, como ele tinha a guarda daqueles bens, deixou se deteriorar, ele provocou um prejuízo ao erário, embora ele não tenha tido a intenção direta, mas ele teve um descuido. E aí vem o STJ e diz que essa culpa é grave, não é um descuido qualquer. É um descuido grave, extremamente reprovável para ocasionar improbidade administrativa, ok? E, como eu disse, é a única hipótese admitida de culpa em atos de improbidade. Todos os atos que a gente vai ver, né, a tipologia ainda dos atos administrativos,
Todos esses atos administrativos, eles pressupõem dolo, com exceção desses previstos no artigo 10, de prejuízo ao erário, que admitem dolo ou culpa, ok? Que é o descuido, tá certo? Então, continuando, aí ficou claro para você que não é qualquer ilegalidade que é improbidade, mas só ilegalidades graves, né? Pressupõe uma falta grave. Então, nesse sentido, a improbidade ela é considerada uma desonestidade, uma conduta ímproba, uma conduta que é extremamente reprovável. E a improbidade, ela surgiu com a Constituição de 88, esse termo jurídico improbidade? Não. A improbidade ela já existia no ordenamento jurídico, introduzido pela CLT, né? no ano de 1943. A CLT considerava tão grave o ato de improbidade porque feria a relação de confiança existente entre o empregador e o empregado, que a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, né, esclarecendo aqui, a CLT considerava que era possível, né, admitia como possível a demissão por justa causa em decorrência do ato de improbidade. Tá? Então, em 1943, se considerava que a improbidade era um ato muito grave, tanto que justificava a demissão por justa causa de um trabalhador. Tá certo? Então, a gente vê que já havia o termo no nosso ordenamento jurídico, com a CLT. E aí, a partir da Constituição de 88, aí a improbidade passou a ostentar, né, ela veio a ter tratamento constitucional. Já havia um reclamo da sociedade, né, já havia todo um movimento para se proteger a honestidade, a probidade na administração, no trato da coisa pública. Você vai me perguntar, já existia alguma regulamentação para proteger o patrimônio público? Claro que existia. A gente já tinha a lei da ação popular, né? A gente já tinha os crimes contra a administração pública no Código Penal, a gente já tinha leis e espaços para tratar disso, mas não tratando como a lei de improbidade vem a tratar, ok? Então, voltando aqui para a Constituição de 88. Em diversos dispositivos, a Constituição de 88 trata da improbidade, não é só no artigo 37 da Constituição. Começa ali no artigo 15, inciso 5, que trata a improbidade como forma de suspensão dos direitos políticos. Então, daí você vê a gravidade do ato de improbidade. Ele acarreta, inclusive, a suspensão dos direitos políticos. Agora, eu queria que você ficasse atento a um detalhe. Se você vir em alguma prova, a improbidade causa perda dos direitos políticos, marca errado, erradíssimo, tá? Não há perda dos direitos políticos, a suspensão por um prazo certo, por um prazo determinado. Não é que a pessoa nunca mais vai ter os direitos políticos dela, ela vai ter os direitos políticos suspensos, ok? E depois a gente tem outro dispositivo que vai tratar da improbidade. É o artigo 14, parágrafo 9º, que diz o seguinte, que diz que trata a improbidade administrativa como causa de inelegibilidade. Então, daí outro indício da gravidade da improbidade, ela torna aquele cidadão inelegível, ele não vai poder nem mesmo concorrer a qualquer cargo público diante do ato de improbidade. Então, assim, muito sério mesmo. Vamos ter ainda outro dispositivo muito importante, que é o artigo 85, inciso 5º, que ele dispõe sobre o crime de responsabilidade do presidente da República. Olha só. Então, um dos crimes de responsabilidade do presidente da República é justamente atentar contra a probidade na administração pública. E isso realmente é muito sério. Isso pode causar o quê? O impeachment, né? O impedimento do presidente da República de continuar no cargo. Então, assim, se vê que o tratamento que a Constituição deu para a improbidade foi de uma seriedade, assim, muito grande, ok? E aí, por fim, a gente vai ver a nossa gloriosa improbidade administrativa tratada no capítulo da administração pública, do artigo 37 da Constituição Federal. Como a gente sabe, o artigo 37 da Constituição Federal, ele vem dispondo, né, sobre a administração pública obedecerá aos princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, e também é o seguinte. Aí ele vem colocando, né, você vai ver ali, é um artigo que você sempre tem que ler, né, você que é da área, você que vai fazer concurso. É um artigo que você tem que ler e tem que tomar como se fosse na veia, no seu corpo, né? O artigo 37 da Constituição. Então, lá ele vem tratando, né, é a parte que trata da administração pública. E aí, no parágrafo 4º, ele vai tratar especificamente da improbidade administrativa. E o que é que vai falar esse dispositivo? Artigo 37, parágrafo 4º. Ele vai dizer o seguinte:
os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e na gradação previstas em lei, de forma independente da ação penal cabível. Então, se você ler assim com carinho esse dispositivo, você vai tirar várias conclusões aí, né? Vamos aqui ver que conclusões são essas que a gente pode tirar a partir desse diploma, né, desse dispositivo constitucional, ok? Mas antes disso, vamos falar de um assunto, quanto à improbidade, a gente vai falar da importância, né, da Lei 8429/92, mas vamos aqui. Então, o artigo 37 diz que os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento dos bens, a perda da função pública e o ressarcimento ao erário na forma e na gradação previstas em lei. Então, isso quer dizer o quê? Que o legislador constituinte obrigou, né, ele remeteu para uma norma legal os contornos jurídicos da improbidade. Embora ele diga quais são as penas da improbidade, ele não diz o que é improbidade. Então, ele jogou isso para o legislador ordinário. E foi justamente aí que o Congresso Nacional, em 92, então você veja que de 88 para 92, levou um tempinho razoável até ser editada a Lei 8429 de 92. Então, anote bem, né, essa norma aí, que é o assunto do nosso curso. Lei 8429/92. Essa lei, ela trata da improbidade administrativa e ela é uma lei de alcance nacional, tá? O artigo 1º dela diz que essa lei se aplica a toda a administração pública, direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes, dos estados, do Distrito Federal, da União e dos municípios, ok? Então, se aplica a todos os entes federativos, tá certo? Então, uma lei de alcance nacional que alcança, né, fugindo um pouquinho aqui da redundância, né, que se aplica a todos os entes federativos, lei de improbidade administrativa, de natureza jurídica, né, não penal, ou seja, constitucional administrativa, tá certo? Que tal a gente agora partir para a nossa segunda pergunta, para testar aqui o conteúdo dado até agora. Vamos lá? Nossa segunda perguntinha. Quanto ao alcance, a Lei 8429/92 se aplica apenas a entes federais, por ser lei nacional, aos entes da administração pública federal direta, apenas aos entes da administração pública federal direta e indireta da União e Estados, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes de todos os entes da federação. Essa está fácil, hein? Vamos ver se você absorveu o que a gente conversou aqui, mas a resposta é a letra D. Por quê? Porque a primeira está dizendo que apenas aos entes federais por ser lei nacional. Não, ela se aplica aos entes federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Letra B diz que aos entes da administração pública federal direta, faltou o indireta ali, né? Se aplica tanto à administração pública direta e indireta. Letra C, apenas aos entes da administração pública federal direta e indireta da União e Estados, faltou municípios. Vem a letra D, que é a correta, que diz que se aplica à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes de todos os entes da federação, ok? Então, essa é a nossa resposta correta. Seguindo aqui com a nossa aula, então, eu te falei que o legislador, ele jogou, né, o legislador constituinte jogou para o legislador ordinário a edição de uma norma que definisse os contornos da improbidade administrativa, porque o artigo 37, parágrafo 4º, ele não dá esses contornos, ele fala apenas das sanções para atos de improbidade, ok? Então, jogou para o legislador ordinário, Congresso Nacional. Aí eu vou entrar num assunto que é importante também você saber sobre isso. Então, essa norma do artigo 37, parágrafo 4º, é uma norma de eficácia limitada, né? Limitada à edição de uma lei ordinária. E aí você, nossa, mas o que é isso, eficácia limitada? Isso é uma teoria, né? É uma teoria constitucional da aplicabilidade das normas. A gente vai ver que as normas, elas se diferenciam quanto ao grau de aplicabilidade. Foi uma teoria trazida, criada, né, imaginada, concebida pelo constitucionalista José Afonso da Silva. Então, José Afonso da Silva criou, né, concebeu uma teoria que disse o seguinte:
Normas constitucionais, elas podem ter 3 tipos de aplicabilidade, de eficácia, né? Então, tem a norma constitucional de eficácia plena, né, que é o dispositivo já tem todos os elementos possíveis para que aquela norma seja aplicada, né? Aí eu vou te dar um exemplo. Se você for lá na Constituição, no artigo 48, vai dizer o seguinte, que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre. Ali tem trazendo as competências do Congresso Nacional. Então, essa norma, ela não depende de qualquer norma regulamentadora, de nenhum detalhe. Simplesmente ali pelo dispositivo constitucional, você já tem condições de aplicar aquela norma. Então, a gente diz que essa norma é uma norma de eficácia plena, ok? Em que todos os seus elementos já estão disponíveis para aplicação. Depois, a gente vai ter a norma de eficácia contida. Que norma é essa de eficácia contida? Então, segundo essa teoria, a eficácia contida é quando a norma constitucional ela permite que o legislador restrinja posteriormente os seus efeitos. O exemplo clássico utilizado para isso é a norma que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, atendidas as qualificações que a lei determinar, ok? Então, aqui eu já vi casos assim que determinada profissão não é regulamentada, ok? Determinada profissão não é regulamentada. Vamos imaginar aqui o operador de voo, né, de voo livre. Vamos imaginar, uma profissão que não é regulamentada, mas ela é livre, ela é exercida livremente. E aí o legislador, né, o legislador ordinário do Congresso Nacional, né, ele vai poder restringir o alcance dessa norma? Vai. Ele pode perfeitamente editar uma lei que restringe, né, no exemplo dado, a questão do instrutor do voo livre, né? Ele vai poder falar assim, não, o instrutor do voo livre tem que ter 21 anos, no mínimo, tem que comprovar a prática de tantos anos de voo, tem que ter bons antecedentes criminais, algo assim. Ele pode também colocar uma outra exigência física relativa a isso. Então, ele vai restringir esse direito que antes de vir a lei ele era pleno, ok? Então, isso se chama norma de eficácia contida. O legislador permite que, o legislador constituinte permite que o legislador ordinário restrinja o alcance daquela norma. E, por fim, a gente vai ter a norma de eficácia limitada. O que é essa norma de eficácia limitada? Que não estão ali presentes todos os seus elementos para que a norma seja aplicada. É o exemplo do artigo 37, parágrafo 4º, porque não se sabia, não havia o contorno da improbidade. E o constituinte, né, originário, ele falou, não, quem vai definir isso é o legislador ordinário, jogou para a lei ordinária. Então, essa norma, ela tinha determinado valor? Claro que tinha, ela servia de norte, de interpretação. Não é que a norma de eficácia contida, ela não tem, ela é zero, né? Ela tem alguma validade jurídica, mas ela não é aplicável imediatamente, enquanto não seja editada essa norma de natureza, né, regulamentadora. Então, vem a Lei 8.429 de 92 e regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e cria, né, e dá os contornos da improbidade administrativa. Então, a partir da Lei 8.429 de 92, há todo um delineamento, né, do que vem a ser o ato de improbidade. Os agentes do ato de improbidade, ou seja, quem pode sofrer improbidade, quem pode praticar improbidade, há todo um regulamento das sanções, né, das penas, né, digamos assim, penas, porque penas é mais para direito penal, né, mas assim, das consequências jurídicas do ato de improbidade, vem falando também sobre quem é o legitimado para propor a ação de improbidade, ok? Então, enfim, uma norma que regulamenta o que é a improbidade, né? E aí a gente já viu, já foi adiantado aqui, que a improbidade é considerada uma desonestidade, né? É uma desonestidade, uma falha, né? uma patologia do funcionamento da administração pública e requer, para sua configuração, a gravidade, né? Tem que ser grave, tem que ter tido uma desonestidade grave, uma ineficiência grave, ok? Vimos também que, a partir do artigo 37, parágrafo 4º, a gente pode intuir que a norma de improbidade ela não tem natureza penal. Por quê? Porque o próprio dispositivo já fala, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, a gente diz que essa norma ela não é uma norma de caráter penal, ela é uma norma de caráter administrativo constitucional. E que, por ela não ter caráter penal, ela não gera o foro privilegiado, tá certo?
Vimos também que o artigo 37, parágrafo 4º, ele é uma norma, né, que dispõe sobre sanções de natureza civil, né, civil, administrativa, para os atores, para quem pratica a improbidade, né. Então, vimos que as sanções já estão previstas na norma constitucional, que é a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, tá? Nos casos, na forma e na gradação prevista em lei, tá certo? E sem prejuízo da ação penal cabível. Então, pela leitura cuidadosa desse dispositivo, a gente tira diversas conclusões que são muito importantes para o seu estudo da improbidade administrativa. Continuando aqui, então, a natureza jurídica da improbidade a gente já viu, né? E a gente viu também que a lei de improbidade, ela está dentro de um microsistema de combate à corrupção. Complicou para você agora? Não, mas é importante você ter essa visão de que a lei de improbidade ela não atua isoladamente, ela faz parte de um sistema de combate à corrupção diante de um clamor popular. Tanto que quando a lei 8492 foi editada, era chamada de quê? De lei do colarinho branco, ok? Colarinho branco porque se entendia o seguinte, que o servidor público é aquele que comete ilegalidade, mas comete com, né, todo limpinho, arrumadinho. Então, na época, a lei foi apelidada de lei do colarinho branco. Tá? Ela faz parte, então, de um microsistema de combate à corrupção. Né? Ela tutela a moralidade administrativa. E aí você pode perguntar, que moralidade administrativa é essa? É a moral que né, subjetiva que eu tenho da escola, do meu grupo social? Eu vou te falar que não, de forma alguma. Essa moral ela é moral objetiva da administração pública, né? É o que se espera, né, de um agente público atuando naquelas circunstâncias, né, como se espera um padrão de conduta do servidor público atuando nessa qualidade. Então, não é uma moral subjetiva, é uma moral que ela já tem balizas, né? Ela já é dentro da atuação administrativa. Então, essa norma, junto com outras demais normas, vão atuar em conjunto para proteger a moralidade administrativa. A gente vai ver que normas são essas, porque tem surgido mais normas, né? E isso tem causado algumas perplexidades, algumas questões na justiça que a gente vai ver aqui. Okay? Então, fazem parte do microsistema de combate à corrupção várias normas. Eu vou citar aqui as mais importantes, né? Não só a lei de improbidade, como o Código Penal, né, que é de 1940, a lei dos crimes de responsabilidade, que é o Decreto-Lei 1079, né, de 1950, a lei da ficha limpa, que é mais atual, né, que é a lei complementar 135 de 2010. A gente vai ter a lei da ação civil pública, lei 7347 de 65. E aí, mais recentemente, a gente teve o quê? A gente teve uma norma muito importante também, que foi muito falada na mídia, que foi a Lei Anticorrupção, né? Essa lei é de 2013, a Lei 12.843 de 2013, que tratou da corrupção, né? Que tratou do combate à corrupção. Então, é a Lei Anticorrupção. E aí surgiu um ponto que eu queria te trazer em relação a esse microsistema, que é o seguinte. O que acontecia? A lei anticorrupção e a lei de ação popular, ela tutelava objetos parecidos com o que são tutelados pela lei de improbidade administrativa. Só que a lei anticorrupção, ela permitia os tais de acordos de leniência. Já a lei de ação popular, ela permitia, você já deve ter ouvido falar, né, ou visto na TV, os tais TACs, Termo de Ajustamento de Conduta. Então, a partir desses acordos, o particular, né, ou a empresa, quem tivesse cometido aquele ato, né, contra a tentatória, a moralidade, a probidade na administração, ele poderia fazer um acordo sob determinadas condições. Era uma forma de encurtar a investigação, né, da justiça quanto àquele ato. Então, se entendeu, né, que era interessante se adotar esses termos e esses acordos de leniência. Porque, embora tivesse uma redução das consequências jurídicas para o autor, né, da improbidade, ao mesmo tempo ele trazia um benefício para a justiça, porque encurtava a persecução penal, ao mesmo tempo em que
aquele que fazia o acordo de leniência, ele poderia apresentar provas, enfim, ele podia, falando assim num jargão bem popular, entregar outros partícipes do ato de improbidade. Então, se viu que era interessante. Só que aí tinha um dispositivo da lei de improbidade que vedava expressamente que houvesse acordos no âmbito da lei de improbidade. Então, isso gerou uma perplexidade. Por quê? Porque como a lei de improbidade ela estava dentro de um microsistema de combate à corrupção, ela acabava que gerava uma disfunção, ela não estava harmônica, porque a lei de improbidade permitia, né, melhor dizendo, né, a lei anticorrupção permitia os acordos de leniência e a lei de ação popular permitia os termos de ajustamento de conduta. Então, o que aconteceu? Começou a se entender que esse artigo que proibia da lei de improbidade, que proibia os acordos, ele estava revogado pela lei anticorrupção. E aí algumas parcelas do judiciário começaram a fazer, né, a permitir, o Ministério Público a permitir esses acordos dentro de ações destinadas a investigar a improbidade administrativa. E aí, então, houve uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público também, que permitia esses acordos. Mas, em contrapartida, havia uma parcela do Judiciário e do Ministério Público que era resistente a esses acordos diante do normativo legal. Okay? Então, criou-se uma situação incômoda. E aí, essa situação foi resolvida, né, posteriormente. A gente vai ver como essa situação foi resolvida pelo Congresso Nacional. Mas, antes disso, vamos fazer uma pausa para a gente ir para a nossa última questão desse bloco, para que testar seus conhecimentos e ver o seu grau de atenção na aula. Vamos lá? Então, vamos lá. Segundo a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa podem acarretar a suspensão dos direitos políticos, b, disponibilidade dos bens, c, cassação dos direitos políticos e d, suspensão da função pública. Vamos ver se você acertou? A resposta certa é a letra A, suspensão dos direitos políticos. Então, vamos ver por que as outras não são corretas. Disponibilidade dos bens, aí, de vez em quando, você vai encontrar esses peguinhas em prova do examinador querendo te confundir. Porque, na verdade, é indisponibilidade dos bens. Depois vem a letra C, cassação dos direitos políticos. Não existe cassação dos direitos políticos por improbidade. Existe apenas suspensão dos direitos políticos, ou seja, não há uma perda definitiva dos direitos políticos. E, por fim, a gente vai ter uma suspensão da função pública. Suspensão da função pública tampouco existe. Existe uma perda da função pública, tá? Segundo a Constituição Federal. É uma perda definitiva da função pública. E eu vou aproveitar esse gancho, né, voltando aqui à nossa aula, eu vou aproveitar para te fazer uma observação sobre essa suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, tá? Tanto a suspensão dos direitos políticos quanto a perda da função pública, ela só pode vir quando tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, ok? Ou seja, não pode essa suspensão ocorrer por uma sentença de primeiro grau, tá? E não, a suspensão dos direitos políticos, eu digo. E a perda da função pública tampouco pode ocorrer. O que pode ocorrer, a gente vai ver mais à frente, é um afastamento cautelar do agente, né? Afastamento das suas funções, para que ele não interfira, mas isso a gente vê mais à frente. Aí você vai me perguntar o seguinte, professora, mas a Lei 8.112, ela prevê como causa de demissão do servidor a improbidade administrativa. Está ali no artigo 132, não lembro direito o inciso, mas o artigo 132. Então, como é que fica isso? Se a perda da função pública por improbidade é só após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu vou te explicar o seguinte, tem um institutozinho chamado independência das instâncias, ok? Então, a princípio, as instâncias são independentes, as instâncias penal, administrativa e civil. Então, por um mesmo ato, o servidor público pode responder civil, penal e administrativamente, ok? No âmbito judicial, da ação de improbidade, ele só vai poder perder o cargo ou ter os direitos políticos suspensos por decisão judicial transitada em julgado. Transitado em julgado quer dizer que não caiba mais recurso. Mas, no âmbito administrativo, ele vai poder ter uma perda, né, uma demissão, em decorrência de um processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa, contraditório, se a comissão decidir que ele cometeu o ato de improbidade, tá certo?
continuando sobre essa independência das instâncias, em geral, não há a interferência de uma instância em outra. Então, o servidor ele pode ser absolvido, né? Ele pode ter uma conclusão do processo administrativo disciplinar que conclua que ele não é culpado. Isso não impede que lá na Justiça, a Justiça decida que ele cometeu sim a ação de improbidade. Tá? Então, isso aí pode acontecer sem nenhum problema. E pode acontecer também de que no processo administrativo disciplinar ele seja considerado que não cometeu improbidade, mas no juízo civil, ali numa ação civil, o judiciário decida que ele cometeu uma falta, né, e ele tem consequências civis para isso, né? Então, essa independência das instâncias, a gente vai ver também que hoje ela está temperada, ela não está como foi, né, ali estanque absoluto, ok? Então, partindo desse princípio da independência das instâncias, eu vou te perguntar, sempre há a independência de uma instância em outra? Eu vou te falar que não, e há uma hipótese prevista expressamente para possibilitar essa interferência, né? Que hipótese é essa? Vamos lá. Quando a esfera penal ela decide pela não autoria do fato, ou seja, teve um fato aí de improbidade noticiado, o judiciário ele investigou e concluiu, não, esse fato de improbidade ele não ocorreu, não existe essa improbidade. Eu vi isso acontecer, por exemplo, há casos em que não há improbidade, pode ser outro tipo de ilicitude, mas não da lei de improbidade. O judiciário, a instância criminal diga o seguinte, não ocorreu improbidade. Ou ela diga o seguinte, não, o ato de improbidade ocorreu, né, o crime, né, no caso, ocorreu, mas a autoria é de outra pessoa, não é daquele servidor ali que está sendo acusado. Então, nessas únicas duas hipóteses em que o judiciário diga que não há autoria ou que o fato não ocorreu, aí sim vai ter uma interferência nas demais instâncias, ok? Nesse caso, necessariamente, se a Justiça Penal decidiu que não houve o fato, aquele servidor não vai poder sofrer as consequências por um processo administrativo disciplinar ou por uma ação de improbidade. Da mesma forma, se ele disser que não ocorreu, que o fato ocorreu, mas a autoria não é do servidor, da mesma forma, ele não vai poder sofrer as consequências da ação, né, da ação de improbidade ou do processo administrativo disciplinar. Bem entendido até aqui? Então, gente, só para encerrar esse nosso bloco, sobre a questão dos acordos de leniência, só para te falar que, embora a Justiça estivesse decidindo já nesse sentido, o Congresso Nacional deu uma solução, que foi uma lei que foi publicada no final do ano passado, em que expressamente foi permitido o acordo de leniência no âmbito da improbidade administrativa, ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, em que nós tratamos da introdução da improbidade, da ligação da improbidade com os princípios constitucionais, do alcance e da natureza da lei de improbidade administrativa, ok? E falamos também da sua ligação com o microsistema de combate à corrupção. E aí eu queria te convidar para a nossa próxima aula, em que a gente vai tratar dos atores, dos agentes envolvidos nos atos de improbidade, nas condutas de improbidade, ok? Muito obrigada por me acompanhar aqui e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.